Mais uma vez estamos aqui com o nosso foco no alvo. E antes de qualquer coisa, estamos aqui com o nosso amigo e pastor Bonfim, né, aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui do nosso bairro, tá certo? E hoje a nossa conversa vai ser bacana demais, né? Até porque nós estaremos falando da história da igreja, não é isso, pastor? Isso. Estaremos também falando da palavra de Deus. E já falando, né, da palavra de Deus, eu gostaria de deixar aqui 2 versículos, né, para a nossa meditação, tá certo? É uma palavra muito conhecida, acredito que você já tenha escutado, já tenha lido também. É uma palavra que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então que você, esse é o desejo do meu coração, que você seja envolvido por esse amor e que você entenda o propósito de salvação, né, de Deus sobre a sua vida. Então vamos dar continuidade aqui nesse momento ao nosso bate-papo. Vou passar aqui a palavra para o nosso pastor, né, o pastor Bonfim, para ele se apresentar aí, tá certo? Fica à vontade aí, pastor. A paz do Senhor, ao irmão Léo, ao Valber. Amém. A gente conhece como Valbim. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, chegar aqui neste local preparado para que a gente possa enriquecer com as informações, com a nossa trajetória no Evangelho. E com certeza sabemos que nós estamos aqui no Jabuti há alguns anos fazendo a obra de Deus, fazendo algo que Deus nos determinou e também para querer o melhor para toda a nossa comunidade aqui do Canto Verde, Jabuti. Um lugar maravilhoso que me acolheu a minha esposa, meus filhos, e é um povo maravilhoso que tem sido parte da minha trajetória ministerial e aqui também tem feito muitos laços de amizades profundos. E eu quero agradecer, Léo, agradecer, Valbim, por esse momento aqui que vocês nos chamam, para a gente fazer algo que possa engrandecer a nossa comunidade do Jabuti. Então, gente, como eu já falei para vocês, aqui o pastor Bonfim, ele dirige aqui, ele é responsável, está à frente do trabalho aqui da Igreja Assembleia de Deus, aqui da nossa comunidade, né, aqui no Jabuti Eusébio. Então, o nosso bate-papo hoje, né, vai ser exatamente sobre esse assunto, né, sobre a chegada da igreja, né, o que ele puder lembrar, né, da chegada da igreja aqui no Jabuti. A gente também vai falar um pouco, né, de datas, não é isso, pastor? Então, fica ligado aí, tá certo? E desde já a gente pede aí a sua ajuda, né? A gente tem uma meta aí, pelo menos de 100 likes, né? A gente está começando esse trabalho e a gente precisa de você, né? Da sua visualização, né? Do seu joinha, né? Se você puder aí se inscrever no nosso canal, fica à vontade, tá certo? Então vamos lá. Pastor Bonfim, como foi o seu primeiro contato com a palavra de Deus? Irmão Léo, eu sou natural de Urubretama e minha mãe e meu pai casaram, mas a minha mãe é natural de Itapajé. E houve um problema no matrimônio lá deles dois e minha mãe retornou para a sua cidade natal de Itapajé. E eu, muito pequeno, 6 anos de idade, retornei também para a cidade de Itapajé, onde eu passei a minha adolescência, passei a minha parte de jovem, e foi lá nessa cidade de Itapajé que eu tive o primeiro contato de ouvir um culto, de escutar a palavra de Deus. Toda a minha raiz é católica, mas o evangelho ele é muito atraente. Quer dizer que a mãe e o pai do senhor não eram... Ninguém da minha família é evangélico, Léo, somos todos católicos. Eu fui o primeiro que Deus escolheu para que a gente pudesse
agora, posso te dizer que muita parte, uns 30% da minha família são todas evangélicas. Foi abrangente o perdão de Deus na minha vida, os meus pecados e também concessão de salvação para a minha família. Eu louvo a Deus por isso. Então foi lá em Tapajé. Em Tapajé eu tive o primeiro contato de ouvir a palavra de Deus nas praças, os louvores, mas não foi lá que eu aceitei a Jesus. Eu aceitei a Jesus na cidade de Salvador, quando eu era cabo da aeronáutica, se via já as fileiras das Forças Armadas, e a aeronáutica me mandou para lá, e aí lá eu fiquei numa república de muitos jovens, muitos militares jovens. Lá foi pregado o evangelho, as pessoas lá do Rio de Janeiro que eram evangélicas e me chegaram com a palavra de Deus. Isso impactou a minha vida e foi dali que começou a semente do evangelho a arder e brotar no meu coração. Lá em Tapajé, o primeiro momento que o senhor ouviu a palavra, lembra qual foi o sentimento? Aquilo ardia muito no meu coração. Eu fiz uma viagem com os jovens lá da igreja, porque eu perdi o ônibus de linha e só tinha um ônibus dos crentes. E foi me dado uma carona para vir para Fortaleza. E eu não queria jamais, mas eu tinha uma dupla escolha. Se eu ficava, eu teria uma falta no quartel, e uma falta no quartel é uma transgressão. E se eu entrasse no ônibus dos crentes, eu teria tempo o suficiente para chegar no quartel. Mas essa carona, essa viagem me consumiu a minha vida porque eu chorei demais, eu ouvi a palavra, muito jovem, cheio do poder de Deus, muito batismo com o Espírito Santo. E eu ganhei uma Bíblia de uma jovem lá do Recife, uma Bíblia grande, uma Bíblia mais ou menos do tamanho da que eu tenho hoje, uma Bíblia mais ou menos como essa, Léo, eu ganhei. E aquilo ali foi... Na hora lá, dentro do ônibus. Então aquilo ali ficou marcado na minha vida, né? Aquele encontro ali que eu tive ali dentro daquele ônibus, aquela Bíblia que eu ganhei, e aqueles louvores, vendo aquele jovem na contramão do que eu era, né? Eu era um jovem arredio, eu era um jovem metido em balada, metido em jogos e outras em prostituições, eu era músico, tocava em várias bandas, isso daí me consumia muito a minha juventude. Tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente 16, 17 anos. Então estava no auge da adolescência. Quando entrou no ônibus, estava no momento certo, no lugar certo, né? No lugar certo. Qual era o ano? Eu tinha 18 anos de idade, Valdir. O ano lá? Aproximadamente em torno eu tinha 18 anos, foi em 1983 para 84. Foi. 1983 para 84 foi essa experiência que eu tive com Jesus. Conheci a Cristo. Conheceu a Cristo, né? Amém, glória a Deus, né? E, assim, a partir dali, já foi outro caminho a ser percorrido, né? Foi. O Evangelho, ele é algo maravilhoso. Por isso que Paulo diz aos romanos que o Evangelho é poder de Deus. E esse poder de Deus, ele transforma, ele é transformador. Ele muda a trajetória do homem, né? Muda a trajetória do homem. O alcoólatra, o efeminado, o idólatra, o drogado, o prostituto, ele muda tudo. É a água para o vinho, como diz a transformação, ela é 100%. É, verdade. E a partir dali, ainda estava em Tapajé. Eu estava em transição, né? Eu era um conscrito da aeronáutica e depois Deus me abençoou de uma maneira tremenda que em 84 eu já estava nas fileiras das Forças Armadas. Ele já estava viajando para outros lugares, né? Em 85 eu já estava na cidade de Salvador, 1985. Foi onde eu me aprofundei mais ainda no Evangelho. Aí, o momento em que veio para Fortaleza. A minha trajetória em Salvador foi até 87, depois eu vim em Natal, eu fiz a Escola Especialista de Aeronáutica, e aí Deus me abençoou de uma maneira tremenda. Aí Deus me deu as portas abertas nas Forças Armadas, eu fiz a Escola Especialista de Aeronáutica, aí fui promovido a terceiro sargento, aí eu vim para Natal. Aí Natal foi o tempo que eu casei com a minha esposa, que é aquela... Lembra que eu falei de Itapajé? Deus preparou de eu conhecer minha esposa na cidade de Itapajé. E a minha esposa
quando ela cheguei em Natal, que nós casamos, bem novos, era muito novinho, bem adolescente mesmo. Eu tinha 21 anos, 22 anos e ela tinha 16. Ela aceitou a Jesus também. Depois a mãe dela aceitou Jesus, os irmãos dela também. Deus impactou também a família da minha esposa com o poder do Evangelho. Eu já estava em Natal, em 90, eu já estava em Natal casado já. Casou lá? Casei em Itapajé, mas residi em Natal. Sei. Isso a gente já compartilhando dentro do Evangelho. Aham. Aí, de Natal, antes de chegar aqui... Eu fiquei em Natal uns 4 a 5 anos, depois eu retornei a Fortaleza. Era o meu desejo de retornar devido ao nosso lado familiar, e também eu queria... Deus tinha um propósito na minha vida de nos trazer nós da nossa terra, né? Uhum. Deus não nos traz nossa terra em vão, Ele nos traz nós com um propósito. Tem um propósito sempre, né? E se assim nós somos luz e sal, Deus traz um propósito da gente vir a brilhar em algum lugar escuro, né? E também Deus vem fazer algo grandioso no nosso meio. Verdade. Quando Deus escolhe alguém, pode ter certeza que Ele já tem um plano definido, né? É verdade. Né? Ele nunca faz algo em vão. É verdade, Léo. Não é verdade? Até essas viagens que o senhor fez... Foi propósito de Deus, né? Foi. Porque como o senhor falou, né, chegando lá... Qual foi a primeira cidade? A primeira cidade foi Salvador. Salvador, né? Depois eu vim a Natal. Pronto. Eu retornei a Fortaleza. Quando o senhor chegou em Salvador, foi só reforçar... Foi tipo assim, Deus me levou a Salvador para me abençoar dentro das Forças Armadas e dizer, a tua escolha tem que ser comigo. Tu não pode ir para lugar nenhum. Eu fui para me farrear lá em Salvador. Eu era novo convertido, não se segurava. A gente, nos primeiros passos da gente cristã, a gente precisa muito de um discípulo, de um discipulado. Verdade. E a gente precisa do ombro amigo, a gente precisa de alguém que fique pegando no nosso pé constantemente, para a gente redirecionar as nossas posições. Então, Salvador foi mais ou menos isso. Eu encontrei umas pessoas, eu posso citar aqui rapidamente, irmão Valdir, irmão Rogério, e tinha outras pessoas, Melquisedeque, são as pessoas que diziam assim, rapaz, olha a tua vida, olha a tua vida, olha a tua vida, sempre nos alertando. Hoje em dia não é diferente. A gente tem que estar sempre constantemente alertando os jovens, porque nós estamos num pleno cabo de guerra. A igreja puxa de um lado, o mundo puxa do outro. Verdade. Só para as pessoas entenderem, quando o senhor entrou no Exército, foi... 1984. Foi opcional ou eu tinha um desejo de entrar? Eu tinha um desejo. Tinha, né? Quando eu via uns desfiles militares, eu sonhava com aquilo. Quando eu via as fardas, eu achava bonito. Via aqueles rapazes de estrela, via os aviões, aquilo ali me impactava. Então, para mim, foi um dos maiores sonhos que Deus fez realizar na minha vida, foi eu ser um militar da ativa da aeronáutica. Passei 30 anos da minha vida servindo as Forças Armadas, a minha pátria, né, o meu país, mas também foi um canal de bênção, porque lá nós implantamos culto, implantamos os evangélicos implantou também a sua raiz lá. Nós tínhamos a nossa comunidade evangélica, né? Nós tínhamos culto evangélico no meio-dia após o almoço. A gente tinha uns cultos de ação de graça na formação dos soldados. Então, muita gente oprimida também dentro dos quartéis, a gente era canal de a gente fazer tremendas experiências. Então, Léo, me perdoe, eu abri aqui. Eu tinha 2 armas. A arma que a gente usa no quartel e essa arma. Eu nunca abandonei essa arma aqui. Sempre tá presente, né, pastor? Tem que estar presente, né? O que eu ia falar é que Deus, né, realizou o sonho que o senhor tinha de entrar no Exército, e Deus realizou o sonho dele de te colocar lá como escolhido. Como escolhido. Né? Como um escolhido para... Certa vez me falaram, um senhor, um major da polícia, disse assim, rapaz, eu estou numa mesa com muita estrela. Eu não entendi aquilo, mas aí eu vi isso se cumprir no estado de Roraima, em Boa Vista. No ano de 2005, a aeronáutica me transferiu para Roraima, e lá eu ganhei a confiança de um comandante, e ele disse assim, eu quero um culto de ação de graça pelos 2 anos da minha administração, que eu vou embora para Brasília. Ele estava cotado a ser um general. Ele disse assim, eu quero que você faça um culto.
e eu vou chamar meus convidados. Ele chamou vários generais, vários coronéis, vários comandantes, vários majores, tenentes, capitães. E, Léo, que incrível que pareça, naquele culto quem pregou foi eu. Foi mesmo. Deus honrou, né, Padre? Deus honrou. Então, se cumpriu a profecia do irmão que viu eu sentado com uma pessoa de muitas estrelas, né? É. Então, Deus é maravilhoso. Ó, com certeza, viu? E, pastor Bonfim, na época que o senhor aceitou Jesus, teve muita resistência da parte da família? Teve, Léo, teve por parte, assim, da parte dos familiares da minha mãe, né? E o meu pai também era muito brincalhão, ele chacoteava com os crentes, tudo. E ele, quando ele viu que eu aceitei a Jesus, ele parou, já me respeitava, meu filho é evangélico, aí ele já tinha um freio, mas eu tinha uma rejeição por parte dos meus tios escarrava, cuspia quando me via, já não me dava a benção, desse jeito. Já não me dava a benção, eles estavam muito alegres, quando eu chegava, chegava uma pessoa indigesta, uma pessoa... Então, isso daí foi muito constrangedor. Mas o evangelho, ele é renúncia, o evangelho, ele é uma escolha, o evangelho é preço. Não vejo esse tipo de evangelho de facilidade, esse evangelho porta larga, que se prega muito por aí, não. Eu vejo que o evangelho você paga o preço do discípulo. E o discípulo, Jesus disse, aquele que não carregar a sua cruz, Verdade. não é digno de ser meu discípulo. Né? A gente tem que negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz a cada dia e seguir. Né? É um testemunho assim, muito forte, porque era um jovem ainda, né? Muito jovem, 21 anos. E realmente tinha que estar decidido a mudar, né? Porque não é qualquer um que aguenta, né, a rejeição, o escárnio. Né? As pessoas, ao invés de chegar e dar uma palavra de apoio e dizer, olha, continue aí que você está no caminho certo. Porque assim, a pessoa já sai de uma vida desregrada, né? Uma vida de farras, de coisas erradas. E a gente vê que muitas pessoas, né, vou aqui usar o exemplo do senhor, né, o senhor aceitou Jesus, ao invés de se alegrar e dizer, olha, né, agora ele vai sair da vida errada, vai estar no caminho bom. Ao invés de apoiar, muitas vezes faz rejeitar, criticar, né? Léo, a gente somos chamados para ser sal e luz. É verdade. Se a gente não brilhar, toda a cidade ela vai continuar escura. E se a gente não salgar o que está podre, vai continuar um mau cheiro, não é isso? Então o evangelho ele é transformador. Então por isso que nós estamos aqui nessa comunidade. Eu sou pastor aqui há 15 anos. 10 anos, agora, de 2013 até 2023. E na primeira vez que eu vim aqui ao Jabuti foi em 2000 a 2005. Então a gente tenta fazer o melhor aqui para a comunidade. Dando exemplo, amando, orientando, resgatando pessoas que estão com as suas vidas totalmente destruídas. Porque João diz, né? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Justamente. Muitas vezes renunciando à própria vida em prol daquele que necessita. Isso. Né? Às vezes renunciando um momento com a família para estar na igreja, né? Ajudando, fazendo um evangelismo, distribuindo uma cesta básica. Né? Então, realmente, o evangelho tem que ter renúncia, né, pastor? Léo, mesmo eu com as minhas obrigações militares, eu tive condição de servir a Deus. Eu nunca faltou vontade. Eu rodo 32 quilômetros até a residência onde eu moro. Isso eu faço esse caminho quase todo dia, em prol do Evangelho. Né? Eu vou e volto para dar assistência aos irmãos. Né? Deus me mandou para um lugar chamado Taveira, Barrocão. Nós abrimos o trabalho lá evangélico, lá em 99. Eu vinha com meus filhos muito pequenininho, 3, 4 anos de idade. O mais velho hoje, que é médico, o Lucas, ele tinha 6 anos. O Ícaro tinha 4 anos, pouquinho tempo, né? Uhum. E o Caleb nem nascido era.
E os nossos filhos, a gente envolvendo na obra, né? Era envolvido na obra de Deus, nós nunca vimos empecilho nenhum para que pudesse Deus fazer assim. Realizar, né, a obra de Deus, né? E sobre a igreja aqui no Jabuti, pastor, um pouco da história da igreja. Ótimo, ótimo. Tá. A igreja aqui no Jabuti, nós somos oriundo, Léo, lá da igreja. Nós somos oriundo da igreja do Jabuti, que é do outro lado. Itaitinga, né? É. Só que a igreja do Jabuti, ela já é oriunda lá da igreja da Caracanga, né? Porque esse livro aqui, que eu estou aqui, é o livro dos 100 anos da história da igreja. Uhum. E eu trouxe aqui, para a gente passar com as datas mais firmes, ó, a gente somos aos cuidados administrativo e eclesiástico da igreja de Messejana, do pastor Pinheiro. Mas quando foi no ano de 15 de dezembro de 92, a Itaitinga passou a ser um campo pastoral, aonde foi o pastor Aloísio, vindo lá de Parambu, assumiu. Então o pastor Aloísio é o primeiro pastor do campo de Itaitinga. Só que a história da igreja ela vem muito mais ainda atrás. A nossa igreja é uma igreja histórica, uma igreja centenária, né? Nós temos mais de 117 anos, 117 anos. Muito tempo, né? Então a nossa igreja é uma das mais antigas e das mais consolidadas, não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos missionários em mais de 40 países. Realmente tem uma linda história, viu? Agora, trazendo um pouquinho para nós aqui, então a igreja da Caracanga, foi onde começou o trabalho do Jabuti, é oriunda da Caracanga. E a Caracanga é um trabalho missionário que começou na época, o Léo está aqui escrito, na época de 27 de dezembro de 42. São fontes históricas do nosso irmão Carlos Castro. Ele é muito bom nessa parte de história. Então, em 42, foi a época que o evangelho chegou a Caracanga. Caracanga é um dos arraiais pentecostais mais antigos que tem no Ceará. Né? Que o evangelho, ele é tremendo. O evangelho, ele é abrangente. Rapidamente, você vê que em 100 anos, hoje nós temos a maior igreja pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. Eu não estou falando da Assembleia de Deus Tempo Central, não, porque a sua igreja também é a Assembleia de Deus. Né? Há várias igrejas, a Bela Vista Assembleia de Deus, Montes Assembleia de Deus. Né? Então nós temos hoje mais de 40 milhões de evangélicos pentecostais. Então é um povo, como se diz a palavra de Deus, é como a areia da praia, né? Né? Então nós estamos sob a bênção de Deus. Né? Então, voltando para cá, então a Caracanga, a Jabuti, e eu conversando com os pastores antigos, tem um pastor, que eu vou citar o nome dele aqui, é o pastor, aliás, é um presbítero, Eudo Santiago. O presbítero Eudo Santiago é um dos crentes mais antigos, pioneiros da nossa igreja do Jabuti. E ele disse que em 75, 76, ele já vinha para cá, para pregar o evangelho. Aqui era poucas casinhas, ainda não tinha a luz elétrica, ainda era na lamparina. Né? E eles vinham dirigindo o culto, atravessavam a pista, passavam alguns córregos que tinha, para vir trazer a palavra de Deus à comunidade do Canto Verde Jabuti. É só explicando aqui uma colocação, existe 2 Jabuti aqui na nossa comunidade, né? Tem o Jabuti Itaitinga, né? E tem também o Jabuti Eusébio, não é isso? Então, do Jabuti Itaitinga, aí eles vieram para cá. Vieram para cá, né? Pronto, eles foram abrir esse trabalho aqui. Viram que aqui seria, lá na frente, uma grande cidade, teria uma grande igreja. Né? Era um lugar muito promissor, né? Eles viram que era um lugar muito promissor. E é muito importante eu dizer, Léo, que eu me dou bem com todos os ministérios. Nós temos aqui 14 igrejas evangélicas, de vários ministérios. Porém, claro que a nossa, por ter mais estrutura e tudinho, é maior. Mas a gente sempre estamos lado a lado com os outros irmãos, porque eles também são importantes na divulgação da palavra de Deus. Com certeza.
E qual foi o ano mesmo que vieram para cá? O presbítero Elton Santiago me falou que em 75 a 76 ele já atravessava a pista e trazia o evangelho para cá. Para cá, né? Para o Jabuti Eusébio, não é isso? Agora, os pioneiros daqui, a nossa irmã Nazaré, que mora aqui pertinho, a mãe da Cleuseni, da mãe da Cleia, né? O outro pioneiro daqui é a irmã Mazé, a mãe do irmão Josué, da família do irmão Josué, pessoa da irmã Dáurea. O Gilberto foi uma pessoa que foi usada na época para conseguir o terreno para que a gente pudesse fazer a Assembleia de Deus Tempo Central. O Gilberto, que é da família da Clotilde, do Raimundo. Sei. O Gilberto ele é uma pessoa usada por Deus para que a gente pudesse ver ali o terreno. E foi construído aqui. O primeiro pastor daqui foi o pastor missionário nosso, que era hoje no Paraguai, que é o pastor Jailton Mariano. Foi o primeiro pastor daqui. Quando o senhor chegou, quando o senhor veio para cá, a igreja já estava levantada? Quando eu cheguei aqui, eu sou o terceiro pastor. Né? O primeiro pastor fundador foi o pastor Jailton Mariano, que hoje ele é pastor missionário no Paraguai há mais de 23 anos. É um campo consolidado, a chamada missionária é grande no Jailton. O Jailton saindo, quem assumiu para cá foi Domingos Ferreira, que veio do Parambu com o pastor Aloysio, Domingos Ferreira. Domingos Ferreira, ele deu uma sustentação espiritual para os irmãos, ele morava aqui, ele dava... E a gente já tinha uma igreja que a gente conquistou com um terreno, como eu acabei de falar, pelo irmão Gilberto. E era um terreno de 8 metros, por mais ou menos 13 metros. Se eu não me engano, na época que eu me mudei para cá, pro Jabuti, que eu morava lá no Campo 19 sim. E vim para cá pro 20, né? Eu acho que quando eu comecei a ouvir a palavra, nessa época já era o irmão do pastor Domingos. Pastor Domingos. Isso. Eu me lembro que eu ia lá para a igreja lá e ficava na janela. Sim. Na época das caixonas grandes. As caixonas grandes, uma do lado do altar, assim, do outro. E aquilo ali ficava fascinado. Em alguns momentos eu acabava achando graça por algumas coisas, eu não conhecia, né? Não conhecia. Eu tinha o quê? Tinha uns 14 anos. Um jovenzinho, né? Sem entender, mas eu ia para lá nessa época. Eu acho que já era ele, não tenho certeza. Ele pastoreou antes do ano 2000, até 99 ele era o pastor daqui. Eu assumi aqui em janeiro de 2000. Pois é. Do ano 2000. Em janeiro de 2000 eu assumi aqui a igreja, aqui Jabuti, Canto Verde. Então eu sou o terceiro pastor. Terceiro, né? A igreja ela tem 30 anos. Desses 30 anos eu estou com 15 anos. Então praticamente 50% de toda a existência da igreja, Deus o permitiu a gente estar na frente, pela graça infinita misericórdia de Deus. É verdade. O senhor tem algumas fotos aí da construção ou alguma coisa do tipo? Ô, Léo, eu passei até para ti no Zap, mas era a construção de outro templo, né, que a gente tinha. A daqui, eu vou ficar te devendo dessa vez. A gente tem muita construção aqui. Esse templo, como eu te falei, era 8 metros. Aliás, era 8 por 13. Tinha praticamente 3 tesouras. E aí, o domingo, começou uma estrutura do novo templo. Ele começou, colunou tudo, mas Deus o permitiu que nós concluísse essa ampliação do templo. Né? Então nós já aumentamos a igreja, já fizemos galeria, né? Com a ajuda dos irmãos. Toda a obra de Deus ela é feita com as doações dos irmãos. Nós não temos poder público que nos ajude, não de maneira nenhuma. Tudo é feito com o dinheiro da Irmandade. O povo de Deus é um povo muito acolhedor dos projetos, principalmente com as coisas concernentes às coisas de Deus. A gente costuma dizer que a Assembleia de Deus é a Assembleia do povo de Deus. Não tem dono na Assembleia de Deus. Patrimonial é do povo. Tudo é do povo. Ninguém tem dono de nada. Então, esse templo que chegou aí, essa ampliação toda foi os donativos do povo, né? E então, nós ampliamos a igreja, galeria, e essa igreja já passou por mais outras 2 reformas. Os pastores que sucedeu a mim, né? Como o pastor Daniel fez uma boa ampliação também, né? Ele comprou a outra casa, a igreja já ampliou mais, eram 10 metros, já passou para quase 16 metros, né? Fez sala de aula,
fez muita coisa. Nossa igreja, graças a Deus, é bem estruturada. E isso só prova que o evangelho realmente cresceu aqui, né, lá no Jabuti, né, pastor? Tremendo o evangelho. Nós temos hoje, Léo, a nível de comunidade, aqui ao nível de bairro nosso, né? Nós temos 6 igrejas, com a nossa grande aqui, a 7ª igreja. Nós temos 7 igrejas. Isso só do Tempo Central, né? Só o Tempo Central, né? Só o Tempo Central. Nós temos a comunidade do Arisco, nós temos a comunidade do Parque Imperador, que é a Jiboia, nós temos a Cidade de Deus, temos as Quadras, que é uma igreja que está nesse ano fazendo 25 anos. 25 já? 25 anos. Olha só. E nós temos a Vila do Nogueira e nós temos o quilômetro 21. Por que a gente cercamos aqui assim? Porque para a gente dar apoio, a gente ajudar a comunidade, né? Muitas pessoas vão ficando com uma certa idade e eles, para não vir de longe, justamente, e né? aí fica o apoio dele lá, o lugarzinho para eles orarem, lugar para eles cultuarem a Deus, porque a diversão do crente é ir para a igreja. A diversão do crente, a alegria do crente, não é ele ir para uma praia, que não é pecado, não é ele ir para uma viagem, não. A alegria do crente é ele sair da sua casa, pegar a sua Bíblia, e ele louvar a Deus. Isso daí é significante, a pessoa se enche de Deus, a pessoa fica assim. Quando eu não vou para a minha igreja, é como que estivesse faltando alguma coisa, uma alimentação espiritual. E sabe? realmente faz falta, muita falta mesmo. Então acaba que sendo estratégico, né, pastor? Ter várias congregações. Eu costumo dizer, Léo, até conversando contigo aqui, tem 7 igrejas do Apocalipse, né? Então nós temos as 7 igrejas do Jabuti. A gente ama a nossa igreja, sabe? A gente ama o povo evangélico, a gente ama a comunidade, sabe? Porque é um povo acolhedor. A gente sofre, mas a gente também se alegra junto, né? A gente, esse ano mesmo foi um ano muito difícil, né? É um ano muito difícil. Nós perdemos pessoas raiz da igreja, né? O pai do Valbinho, que era um diácono, um homem que me ajudava, um grande amigo, né? E desde 2000 que a gente andava junto, nós se despedimos desse senhor, né? É um obreiro da casa de Deus, né? Em pleno domingo eu tive que abrir a igreja, mas para velar o corpo do nosso irmão. Tivemos perca de outros irmãos que foram importantes na nossa caminhada, mas sabendo de uma coisa, que eles dormem com o Senhor, porque o crente não morre, ele fica no pó da terra, só a matéria, mas o espírito já voltou a Deus. E muito em breve, Léo, a igreja será arrebatada, e nós que estamos vivos seremos transformados. E eles que foram mortos ressuscitarão primeiro, e juntos nós vamos nos encontrar nos ares. Amém. E vamos morar no céu. Então eu vou rever meu irmão Valber, eu vou rever todos os meus irmãos, né? E a nossa esperança é a sua vinda, e o Rei dos Reis vem nos buscar. Amém, glória a Deus. Então, voltando aqui ao início do que o senhor acabou de falar, em relação à nossa comunidade, realmente são pessoas que aceitam de bom grado o evangelho. Claro que sempre tem aquelas pessoas que têm alguma resistência, né, pastor? Mas, graças a Deus, o evangelho aqui no nosso bairro tem crescido, né? Tem, Léo. Tem. As igrejas e os pastores, a gente tem feito um trabalho de amizade, né, e divulgação, porque o trabalho da evangelização é muito importante. Por quê? Porque a gente vai à rua, a gente vai fazendo orações, a gente faz quebra de maldição, né? A gente usa do poder da oração para quebrar o poder das trevas, das potestades, né? A gente se depara com pessoas oprimidas, deprimidas, pessoas que vivem à base de remédio, mas quando ela escuta a palavra, ela já sente assim, aquele alívio. Então a importância da igreja nessa área, além do social, que a igreja anda junto e ela não esquece o social. Qual é o social, Léo? A gente oferece o sopão, a gente faz o trabalho filantrópico de bazar, a gente traz pessoas da área médica, a gente traz pessoas da área jurídica, a gente traz pessoas da área, de toda a área psicológica, a gente traz o professor para instruir as crianças, então a gente tem uma leva de coisas que a gente pode oferecer. Dá uma cesta básica, né? Uma cesta básica. Agora, um dos projetos mais recentes da igreja que chegou, né, nós temos um social, Léo, responsável só por cesta básica, para atender o crente
e para atender o descrente, que às vezes é um familiar da pessoa, está desempregada, com certeza. alguém está com a luz cortada, alguém está isso, está entendendo? O papel da igreja é fundamental primeiro, é salvação, Léo, mas nós não esquecemos do social. E nós temos agora o irmão Bernardo, que é o irmão da farmácia Jabuti, que eu louvo a Deus, Léo, que nosso bairro tem uma farmácia, né? E eu peço a Deus que nosso bairro, né, as autoridades, nosso prefeito e outras autoridades, chegue muito mais ainda aconchegante aqui para o nosso bairro, né? Nós temos uma guarda que protege, mas pode chegar muito mais, que sabe uma agência bancária, né? Mas essa da farmácia, voltando, é o irmão Bernardo, ele lutou e implantou uma farmácia para atender a comunidade, para uma pessoa que precisa de um remédio, não ir lá do outro lado fecha 10 horas, é perigoso atravessar a pista, ou ir para uma messejana, gasta R$15, né, de um Uber. Então ele aplicou aqui de botar a farmácia. E ele disse assim, pastor, eu posso fazer um projeto que de eu fazer o kit ali, vamos dizer, um kit de remédio ali, um kit, eu chamo assim, um kit da bondade, né? Que é uns remédios básicos, de uma dor de dente, uma dor de barriga, um soro fisiológico, uma dor de cabeça, e isso daí, esse irmão me dá esse kit, a gente distribui na comunidade. Né? Olha só, para você muito ver. interessante, viu? E eu te falei das 7 igrejas, e esse irmão me dá 7 kits, e eu dou aos pastores das comunidades, para que ele possa, assim, fazer com que as pessoas, que às vezes, Léo, você tem R$5, aí tem um menino doente, você vai fazer o quê? Era um dia de uma mistura, ou era um dia de uma coisa, aí você ia gastar no remédio, aí ia faltar, né? E você tem de socorrer com um pastor local, um remedinho, pastor, se eu tenho um tal remedinho, o pastor vai lá, né? Ou alguém, né? Ou alguém diz assim, rapaz, eu vou na igreja, que pode ser que o irmão tenha esse tal de... Então, amém, irmão? Mas a gente, Léo, está com esse projetozinho de ajuda das comunidades. É importante também ressaltar que medicamentos que não precisam de prescrição médica, né, pastor? Os básicos, né? É tipo os primeiros socorros, né? Que a gente tem nas empresas, tipo o primeiro socorro que você tem numa instituição, num colégio, né? Ou numa faculdade. Sempre tem que ter alguma coisa, né? É verdade. Pastor, e o senhor toca, né, pastor? Eu toco, Léo. Eu sou músico, né? Eu era muito pequenininho na cidade de Urubretama e eu chamava a atenção a banda de música. E eu queria tocar. E eu, como criança, ia atrás da banda, né? Como diz eu vi a banda passar, né? E quando a banda passou, eu segui a banda. Né? Mostra aí, pastor, o instrumento para nós. O meu instrumento é o trompete, Léo. Meu instrumento é o trompete, foi o que foi me ofertado na banda. Eu, como aprendiz, eu tinha 13 anos de idade. Quando eu ganhei o meu primeiro trompete, o meu professor é Maurício de Carvalho de Souza, um excelente músico. Ele pegava esse trompete, ele destrinchava tudo, Léo. E eu, como um bom aprendiz, não largava o pé do meu professor. Então eu devo ao que eu sei hoje, Léo, ao meu professor Maurício Carvalho de Souza. Posso pegar, pastor? Pode. Primeira vez que eu estou pegando um instrumento desse, pastor. Muito bonito, viu? Esse eu ganhei, foi no dia do meu aniversário. E é pesado, né? É pesado, ele é em torno de 1,780 kg. Muito interessante. Eu não vou fazer perguntas sobre o instrumento, porque senão a gente vai passar muito tempo. Mas... Esse é o meu xodó, Léo. Para onde vai... A minha Bíblia é o instrumento. Para onde vai tem que ir também. Tem que ir também. Eu acho que Deus me deu esse dom. Primeiro, Deus deu como profissão, né? Aonde eu formei meus filhos, pela minha profissão, aonde eu cuido da minha família, aonde também Deus me deu sustento, né? Até ministerial, porque a gente andamos já pelo Brasil todo e a gente sempre sabe que a gente faz por amor, pregamos por amor. E a gente usa o nosso instrumento, e Deus nos deu a profissão, Deus nos deu cargos em Forças Armadas, uma projeção maravilhosa. Eu cheguei a ser subtenente da aeronáutica, né? E poderia chegar muito mais, mas a minha chamada é pastoral. Amém. Mas o meu instrumento é o de adoração a Deus. Inclusive já vi várias vezes o senhor tocar. E, por sinal,
Muito bonito, viu, pastor? A gente... Fica algo realmente diferenciado. Muito bonito mesmo. Dá para tocar alguma coisa? Vamos ver, Léo, se Tá sai certo, alguma Robin? coisa. Ah, Quer pedir alguma música, Léo? Não, fica a critério do senhor aí. Um dos hinos da harpa cristã muito ser. conhecido, que toca qualquer pecador, e foi um dos primeiros que eu aprendi. Ao consegue andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Pronto, essa Salvador. é excelente. Deus é maravilhoso. É, com certeza, viu? É, Realmente um Deus muito tremendo. bonito, pastor. Muito bonito, fica A muito... gente cultua a Deus, né, Léo? A gente vai ali para adorar, a gente chora, a gente ora. Né? Eu digo assim, por que Deus me cativou desse jeito? Porque Deus tem as suas particularidades, né? A gente pensa que Deus nos esqueceu, pensa que Deus... Não, Deus jamais esquece o filho seu. verdade. Eu posso só lhe dizer uma coisa. A minha trajetória, eu fiz uma escolha depois de um leito de enfermidade que me aconteceu. Deixa eu ver aqui mais ou menos que ano foi, Léo. Foi, acho que 98 por aí. Uns 90, entre 95 e 98. 95, 96, 97, 98. Pronto. Eu entrei num leito de enfermidade por alguns anos e eu cheguei à cadeira de roda, Léo. Foi mesmo. Foi. E eu sabia que Deus tinha um propósito de resgate, de cura divina na minha vida. E eu fiz um propósito a Deus. Deus, se tu me levantar dessa cadeira, eu vou te servir e nunca mais eu saio dos teus caminhos. Se for para mim sair, prepare e me leva. Então é tipo aquilo ali. Como Jacó também teve no Vale de Jabó, que teve a marca da coxa, a marca que ficou na minha vida cristã foi esse leito de enfermidade que Deus me resgatou. Então eu louvo a Deus por Deus ter me dado essa chance, ter me dado essa condição de eu servir a Ele e de estar de pé até o dia que Ele volte, né, Léo? É, verdade. Pastor, quer deixar uma palavra para a gente? Ô, rapaz, é uma honra. Para a gente finalizar aqui o Ótimo. nosso bate-papo. Ótimo. A gente começou com a palavra. Foi, E Léo. finaliza. Você, rapaz, deu uma palavra maravilhosa, que foi aquela palavra lá de São João 3:16, que é o texto áureo de toda a Bíblia, né, Léo? E eu deixo Verdade. aqui o Salmo 23. O Salmo 23, ele é tremendo, Léo. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Eu vou Glória a só Deus. pegar, Léo, poderia pegar o primeiro versículo, mas vou pegar o último, né? Que fala de bondade e de misericórdia. Eu estava analisando e vendo que são duas palavras maravilhosas, né? É, com certeza. Que mostra a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, que é algo tremendamente. Toda vida que a gente erra, Deus é bom em nos levantar, né? É, Isso não era nosso, é misericórdia. é verdade. A gente carece disso todo dia. Carece disso todo dia. O importante mais ainda é que essas duas coisas, Léo, elas seguirão o quê? Todos os dias. Nem um dia vai faltar. A gente sendo ruim, Deus diz assim, eu sou bom. É verdade.
Tu tá isso e isso. Eu sou bom contigo. Tu fez isso e isso, eu não gostei, mas eu vou continuar sendo bom contigo. A bondade de Deus é infinita, né? Por isso que o próprio Jesus disse para aquele príncipe, né? Bom é Deus. Né? Jesus diz assim, eu sou bom, claro, que eu sou filho dele, mas mais ainda bom é o meu pai. Né? E a misericórdia de Deus, para finalizar, é o que nós necessitamos todo dia. Como diz lá em Lamentação de Jeremias, a causa de nós não sermos consumidos. Se renova cada Se manhã. renova cada manhã. Né? E terminando, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Que a gente possa habitar Amém. na casa de Deus. Porque é lá o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso quartel-general, é o lugar, Léo, onde a gente se alegra em ter para cultuarmos a Deus. Que Deus abençoe, que Deus Amém. fique com Glória a vocês, Deus. que Deus possa usar desse programa de vocês e fazer com que possa deslumbrar e crescer. Amém. E nós estamos sempre às ordens para a gente fazer crescer e ajudar vocês no que for preciso. Tá ok. Então, gente, infelizmente a gente vai parar por aqui, né? Por que eu digo infelizmente? Porque a gente poderia passar aqui mais tempo ainda conversando, principalmente sobre a palavra de Deus, né? Mas a gente vai parar por aqui. A gente agradece, pastor, a sua presença aqui. Pode ter certeza que a sua presença aqui foi muito importante para a gente, né? E que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, né? O seu ministério, e que através de você muitas e muitas pessoas ainda possa ouvir a palavra de Deus. Eu confesso para o Senhor que eu sou uma pessoa que admira, né, o Senhor como pessoa, como pastor, apesar de eu não conhecer tanto o Senhor, né, que a gente também não tem tanto contato, mas eu escuto muita coisa boa. Na verdade, só coisa boa, né, da sua pessoa, tá certo? Então, você tem a minha admiração, o meu respeito, pode ter certeza disso. Né? E que Deus continue abençoando aí, né, o seu trabalho, o seu ministério, tá bom? Tá bom. Então, gente, a gente agradece também a você que está nos assistindo, tá certo? Que você continue aí apoiando o nosso projeto. A gente precisa de você, do seu apoio, né? Se você apenas visualizar esse vídeo, a gente já agradece, tá certo? Então, que Deus abençoe também a sua vida. Valeu. Pode ser, pastor.